Bem-vindo a mais um vídeo da série sobre o ENAD. Nesse vídeo eu quero explicar para você um pouco sobre o edital que dá as orientações para o ENAD. Aqui a gente vai falar especificamente sobre o edital do ENAD de 2022, mas o ENAD sempre tem um edital para cada ano de aplicação, tá bom? Então, para a gente achar o edital, primeiro de tudo, vamos lá no Google. Escreve edital ENAD e coloca o ano da sua aplicação. No caso aqui, eu vou buscar o edital de 2022, tá bom? Manda ver aqui, vai aparecer um link da Imprensa Nacional, que é onde publica o Diário Oficial da União. Você vai clicar aqui e vai aparecer a publicação do edital no Diário Oficial, tá? É um documento bastante grande, mas para facilitar a vida de vocês, eu baixei esse documento, você manda aqui a impressão, ele vai te dar a opção de gerar um PDF, e eu destaquei pontos que eu considero relevante para o estudante, tá? Não exatamente para a coordenação de curso ou outro interessado no ENAD, mas para os estudantes que vão fazer o ENAD, eu destaquei alguns pontos. Então eu vou compartilhar com vocês esse PDF, mas eu queria mostrar alguns desses destaques aqui no vídeo, tá bom? Então vamos lá. Aqui já vou pegar o PDF. E aí uma coisa interessante nesse edital é que logo no início ele dá um cronograma de atividades importantes. Tem um monte de atividade, um monte de data, mas aqui eu queria destacar algumas, né? Então, por exemplo, item 8, preenchimento do cadastro pelos estudantes concluintes habilitados. Ou seja, o pessoal que vai fazer o ENAD, né, tem que preencher esse cadastro aqui. Aí, no caso, eles deram essa data, até 26 de novembro. Ou seja, para o ano de 2022, 26 de novembro é a véspera da prova, tá? Só um detalhe importante a decisão, a escolha de quais estudantes vão fazer o ENAD não é uma escolha que compete a coordenador de curso, a professor ou algo do gênero, tá? Isso tem diretrizes aí estabelecidas desse órgão superior aí da educação federal e a gente basicamente cumpre isso, né? Não tenho certeza absoluta se ainda está dessa forma, mas algum tempo atrás envolvia inclusive um processo de sorteio, né? Então, assim, não era exatamente todo mundo que estava em tal período que tinha que fazer a prova, né? Mas enfim, ler o edital vai poder te ajudar muito, com certeza. Então vamos lá. Mas então esse é um ponto importante. Ficar atento a esse preenchimento desse cadastro. Outro ponto aqui, preenchimento do questionário do estudante, tá? Isso aqui também é fundamental. Se fizer a prova e não preencher esse questionário, não conta como se fez a prova, como se tivesse feito a prova, tá bom? E também tem que preencher esse questionário até a véspera da prova. Fica ligado nisso. Tudo isso feito online, tá? Divulgação dos locais de prova no sistema do ENAD, ou seja, não vai chegar nenhuma cartinha na sua casa falando onde será a sua prova. Você tem que buscar isso no sistema do ENAD, tá? E a aplicação da prova, né, aqui, dia 27 de novembro de 2022, esse para o ENAD 2022. Tá? Aqui um item interessante também, solicitação de dispensa de prova pelo estudante. Né? Então, assim, existem situações em que o estudante pode pedir dispensa de prova. Perceba o seguinte, essa solicitação ela é feita depois que a prova passou. A prova esse ano, 2022, vai ser 27 de novembro. A solicitação de dispensa da prova vai ser só virando o ano, janeiro de 2023. Fica atento a isso, que é um detalhe importante, tá? Então, assim, para qualquer avaliação que você vai fazer na vida, leia o edital, de cabo a rabo, do início ao fim, tá? Óbvio que tem parte que vai ser menos importante, mas leia. Isso é seleção natural, né? Então, assim, as pessoas mais aptas, as pessoas mais interessadas, mais competitivas, mais aptas, vão ler o edital, tá? E as pessoas que não se importam muito com nada acabam não lendo o edital e perdem boas oportunidades nisso, tá bom? Mas vamos lá, divulgação dos resultados. E agora vamos lá, questões importantes, né? Os horários do ENAD, especificamente desse 2022. Abertura dos portões meio-dia, fechamento dos portões 13 horas, início da prova 1h30, né? Não deixa para chegar em cima da hora, por favor, tá? E o término da prova 5h30, tá? Uma coisa importante aqui, o ENAD é componente curricular obrigatório, ou seja, não é uma escolha, não quero fazer. Se você foi determinado para fazer, tem que fazer, né? Senão isso pode te dar problema, né? Sendo condição necessária para a conclusão do curso de graduação, né? Então fica atento a isso, mas existem pequenas brechas ali que, dependendo da situação, podem te ajudar. Tá aqui onde está o endereço do INEP, né, na internet. Enfim, eu fiz vários destaques e isso aqui pode guiar um pouco o seu olhar na leitura desse edital. Mas só um detalhe, obviamente tem coisas que não são de competência do aluno, então você pode passar direto, mas eu vou disponibilizar esse PDF aqui com os destaques para vocês, tá bom? O ENAD ele tem a prova, o questionário do estudante e o questionário de percepção da prova. Tá? Aqui tem a explicação direitinho de cada item. A prova, no ano de 2022, tem 10 questões de formação geral, conhecimentos gerais, né? Sendo 8 de múltipla escolha e 2 discursivas. Né? E 30 questões específicas da área. Né? Então, por exemplo, estudantes de turismo vão fazer 30 questões relacionadas a turismo, né? Sendo 27 de múltipla escolha e 3 discursivas. Tá bom? Aqui os cursos que vão ser avaliados. Eu não vou ficar passando por todos os destaques. Enfim. E aqui, no caso, vou apresentar só alguns destaques. Percebam que tem um monte de parte que não foi grifada, porque de fato não é de interesse do aluno. Tá? Aqui percebam sempre que tem itens maiores, então, por exemplo, item 10, preenchimento do cadastro pelo estudante. Aqui explica melhor sobre isso, mas não quero me aprofundar nesse vídeo, quero que o vídeo seja curto, quero destacar alguns pontos fundamentais aí para ficar atento. Ah, o estudante que esteja com uma das doenças
infectocontagiosas listadas no item 11.15.1, não deverá comparecer ao local de aplicação. Tá? Então, são doenças infectocontagiosas. Para fins de solicitação de dispensa da prova, né? Ou seja, dependendo da doença que você tiver, você pode solicitar dispensa da prova. Isso é importante. Tá? Então, tuberculose, coqueluche, difteria, entre outras doenças, isso é importante você saber. Tá? Porque isso pode ser uma possibilidade que permita você ser dispensado ou dispensada da prova. Tá? E para análise dessa dispensa, você deve inserir esse documento no sistema do ENAD, né, em formato PDF, tá bom? Não adianta, vou tirar uma foto de um atestado médico e mandar. Não, foto não vai, tem que ser em formato PDF, tá bom? Isso é importante. Aqui falando do questionário do estudante. O questionário do estudante é requisito necessário para visualização do local de prova. Se você não preencher o questionário do estudante, você não consegue saber onde você vai fazer a prova, tá bom? Tudo isso feito online. Vamos lá. Avançando aqui. Depois dá uma lida nesses destaques que eu fiz aí com calma. Sempre horário de Brasília, tá? Outro ponto importante, a prova é feita com caneta de tinta preta, fabricada em material transparente. Então, assim, eu levaria pelo menos umas 3 canetas aí para fazer a prova, tá bom? Tem que ter backup para tudo, então backup para caneta também, aí uma caneta de reserva de segurança, eu pensaria que é seguro fazer isso, tá? Então, assim, caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, tá? Beleza. Vamos lá da correção da prova. Aqui, as provas, as questões discursivas, ou seja, que você vai ter que escrever e não apenas marcar múltipla escolha, elas têm um limite de no máximo 15 linhas, tá? Isso é importante saber. Vai estar marcadinho direitinho na prova lá, é fácil de ver, mas só que você saiba previamente que, assim, as questões discursivas, elas permitem uma resposta de no máximo 15 linhas. Se você escrever mais do que 15 linhas, o que superar essas 15 linhas não será corrigido, tá bom? E aqui, esse item 19, da regularização do estudante. Né, aqui fala sobre dispensa de prova, quando o estudante não comparecer ao local de aplicação da prova. E aqui fala alguns requisitos. Né? Então, depois dei uma lida nessa parte aqui, acho que é importante você ficar atento, porque acidentes ou doenças acontecem. Né? Então, a gente tem que saber o que fazer caso um imprevisto como esse ocorra. E aí, lá no final do edital, questões de saúde, tal, lá no final do edital, no anexo 2, anexo 3. Critérios para deferir, né, para ser aceita a dispensa da prova. Né? Então, solicitações de dispensa de prova por iniciativa do estudante. Ocorrências de ordem pessoal. Né? Então, acidentes, assalto, casamento, extravio, perda de identificação, documento de identificação, luto, acompanhamento de cônjuge, saúde, enfim, cada item aqui tem uma explicação, tá? Leia o que você achar pertinente, que possa vir a ser o seu caso, porque isso pode te ajudar muito, tá bom? E também, se você tiver tem vários critérios aqui que podem realmente dispensar de fazer a prova e também critérios de compromisso profissional. Né? Se você foi, digamos, escalado para trabalhar nesse dia, também é possível solicitar dispensa da prova, desde que você apresente essa documentação aqui, tá bom? É isso. Não me aprofundei muito em detalhes, mas a ideia é reforçar aqui. Leia o edital. Eu vou deixar esse edital aqui em PDF com os destaques para facilitar um pouco a sua vida, mas isso não exclui a sua responsabilidade de ler o edital do início ao fim, tá bom? Qualquer dúvida ou questão é só me procurar, eu estou à disposição para ajudar no que for necessário, tá bom? Forte abraço, ótima prova, ótimos estudos, boa leitura do edital e ótima preparação para você. Até mais, tchau, tchau.